Bom dia, gente. O meu trabalho é sobre o efeito das vocalizações sobre a frequência de palavras no plural em estudantes universitários. Bom, Skinner ele fala que o comportamento verbal ele é operante e então ele age sobre o ambiente e ele experimenta as consequências das alterações provocadas nele. Essas consequências elas podem ser reforçadoras ou punitivas. Uma das consequências, desses reforços, pode ser o reforço social. Moreira e Medeiros, eles falam que o reforço social acontece quando as alterações no comportamento de alguém, ele resultam no aumento da frequência de um comportamento de outra pessoa. E aí esse reforço social ele pode ser um carinho, um abraço, um sorriso, a presença de uma pessoa, gestos ou vocalizações. O objetivo da pesquisa é investigar a possibilidade de alteração da frequência de palavras no plural, utilizando como estímulo reforçador a emissão do som a cada palavra, a cada vez que os participantes falarem alguma palavra no plural. Antes de iniciar a pesquisa, a pesquisa foi enviada, o trabalho foi apresentado ao Comitê de Ética do Centro Universitário de Brasília, e depois da sua aprovação, o convite foi encaminhado foram 5 estudantes universitários, sendo 4 mulheres e um homem, com idades entre 18 e 25 anos, e eles foram convidados pelo aplicativo WhatsApp. Depois que eles foram convidados, foi encaminhado o termo de consentimento livre esclarecido. A pesquisa ela foi realizada online e por meio da videochamada na plataforma Google Meet. A pesquisadora estava na sua casa e foi solicitado que os participantes estivessem em um local de sua preferência, porém que não tivesse ruídos. Os instrumentos foram 2 computadores, a plataforma do Google Meet e uma planilha para registro dos dados e o cronômetro de celular para registrar o tempo de toda a pesquisa. O estímulo reforçador foi a vocalização e o delineamento experimental foi de sujeito único, como seu próprio controle, com delineamento ABA, que é a linha de base, a intervenção e o retorno à linha de base. O procedimento, né? Foi encaminhado o link do Meet para os convidados, para os participantes, pelo WhatsApp. Quando eles entraram, foi solicitado que a câmera e o microfone estivessem ligados e foram faladas as instruções do experimento baseadas no seguinte texto. Participante, obrigada pela sua participação. O experimento é sobre associação de palavras e sua tarefa é falar diversas palavras que vierem à sua cabeça, sem contar ou formatar. A sessão terá duração total de 55 minutos, com 2 intervalos de 5 minutos ao longo dela. É necessário que a câmera de vídeo esteja ligada. Procure sempre ter o olhar para a tela do computador, de preferência olhando para mim. Para confirmar, posso iniciar a gravação? Podemos começar? E ao iniciar, teve a primeira condição, que foi de linha de base, com 15 minutos, em que a experimentadora manteve a expressão neutra e permaneceu em silêncio, também mantendo o contato de olhar com o participante. Depois teve um intervalo de 5 minutos e, novamente, mais 15 minutos de condição, só que na condição de intervenção. Nessa condição, quando o participante falava palavras no plural, a experimentadora vocalizava após mais 5 minutos de intervalo, teve outra condição de 15 minutos, só que o retorno à linha de base. A experimentadora manteve a expressão neutra e permaneceu em silêncio também com o contato de olhar com o participante.
Os resultados. Bom, nessa figura 1, foi o resultado das palavras no singular e no plural. No eixo vertical foram as palavras, a quantidade de palavras, e no eixo horizontal foram as condições do experimento. Então a gente pode perceber, eu vou falar um pouco no geral, né, que as palavras no singular, o participante 1, ele teve um aumento de palavras na fase de intervenção, e com relação às palavras no plural, ele falou 15 na linha de base, 14 na de intervenção e 19 na linha de base, no retorno à linha de base. O participante 2, ele, nas palavras no plural, ele foi diminuindo a quantidade, passando de 165 para 125 no retorno à linha de base. Com relação às palavras no plural, ele teve 6 na linha de base, 19 na intermissão e 10 no retorno à linha de base. Foi o que alcançou assim, um pouco perto do objetivo da pesquisa. O participante 3, ele também, nas palavras no singular, ele também teve uma diminuição da condição de linha de base 1 para o retorno da linha de base. E nas palavras no plural, ele teve na linha de base 1, 17, na intervenção 16 e na linha de base 5. O participante 4, nas palavras no singular, também teve uma diminuição, indo de 205 na linha de base 1 para 125 ao retorno à linha de base. E as palavras no plural, ele teve 18 na linha de base 1, na intervenção 15, e na linha de base, o retorno à linha de base teve 19. O participante 5 também apresentou uma diminuição nas palavras no singular, indo de 300 para 226. Nas palavras no plural também diminuiu, de 15 na linha de base 1, 13 na intervenção e 4 ao retorno à linha de base. Esse outro gráfico, na figura 2, ele apresenta o número de palavras no plural e no singular por intervalo de tempo. Então, é a quantidade total de palavras que cada participante falou de 1 a 5 minutos, de 6 a 10 minutos e de 11 a 15 minutos. A gente pode perceber que o participante 1, ele aumentou a quantidade de palavras na condição de intervenção, só que foram as palavras no singular. A gente pode perceber, olhando o gráfico 1, a figura 1, que ele não aumentou as palavras no plural, foram apenas as no singular. O participante 2, ele teve um aumento na etapa de intervenção, porém não foi significativo, porque em 6 e 10 minutos ele aumentou apenas 1, né? Na linha de base foi 51 e na intervenção 52. E de 11 a 15 minutos ele foi de 46 para 52. Então, não foi um aumento tão significativo. E aí a gente observa que o participante 3, 4 e 5, todos tiveram uma diminuição da quantidade de palavras no decorrer das condições. E aqui, essa figura 3, ela é o gráfico do total de palavras de cada participante. E aí fica bem nítido como que o participante 1 foi o que destoou mesmo dos outros participantes, sendo o único a aumentar a quantidade de palavras na linha de intervenção. Os participantes, eles falaram, na discussão, né, os participantes falaram muito mais palavras no singular, as palavras no plural todos mantiveram, assim, uma quantidade bem baixa, e, de um modo geral, a vocalização ela não demonstrou ter um efeito reforçador, que a gente pode observar que apenas o participante 2 conseguiu transparecer esse efeito reforçador, né? Tendo um leve aumento na condição de intervenção.
E também acredita-se que um possível cansaço desses participantes foi um fator que resultou aquela diminuição das condições dos participantes 3, 4 e 5. Umas hipóteses para que essa não observação do efeito reforçador foi a realização da pesquisa online, porque pode ter tido barulhos no local, as pessoas poderiam se distrair mais facilmente, eles não estavam 100% mantendo o olhar focado na experimentadora, isso também pode ter sido das hipóteses, né? E com relação também a ter menos tempo do que a de Greenspoon, que teve 50 minutos, e a de Greenspoon também não teve intervalos. E aí faz pensar que todo esse conjunto de hipóteses tenham sido um grande motivo para o não efeito reforçador da, da vocalização uhum. E é isso. Muito obrigada, pessoal.